anybody ages. I mean, me too. I'm not a saint. Sophia Loren, a beleza italiana intemporal e uma das atrizes mais celebradas da história do cinema, cativou o público durante décadas com as suas performances deslumbrantes e o seu inegável charme. Conhecida pela sua elegância, talento e presença marcante em Hollywood, a carreira de Loren abrange mais de 70 anos, tornando-a um ícone global. Como disse Richard Burton, seu colega de elenco em Breve Encontro. Lindos olhos castanhos num rosto maravilhosamente despenteado. Quase satânico, incrivelmente inteligente, venceu-me no Scrabble 2 vezes. Agora, aos 90 anos, Sophia Loren abre-se finalmente sobre os casos amorosos secretos que marcaram a sua vida, revelando histórias que permaneceram ocultas durante décadas. Se quer saber mais sobre a vida desta estrela lendária, não se esqueça de gostar deste vídeo e subscrever o canal para mais conteúdo. A infância de Sophia Loren foi tudo menos glamourosa e marcada por dificuldades e adversidades. A sua ama de leite comentou uma vez cruelmente que ela era a criança mais feia que já vi. Loren cresceu em extrema pobreza, vivendo com a mãe e muitos familiares em casa dos avós, onde partilhava o quarto com mais 8 pessoas. Sofia Costanza. Brigida Vigliani. Ciccolone nasceu no passado dia 28. Nascida em setembro de 1934 na Clínica Regina Margherita, em Roma, Itália. A sua infância foi atípica. O seu pai, Riccardo Ciccolone, engenheiro civil, era conhecido por seduzir jovens atrizes, incluindo a mãe de Loren, Romilda Villani. Romilda, que se parecia com Greta Garbo, e sonhava ser atriz. Teve a oportunidade de ser dupla de corpo de Garbo em Hollywood. No entanto, as circunstâncias deixaram-na, juntamente com Sophia, sem um tostão depois de Ricardo as ter abandonado. Loren raramente via o pai, que se recusava a reconhecer a sua irmã mais nova, Maria, nascida em 1938, e lhe negava o apelido. Isto magoou profundamente a família. Anos mais tarde, quando Loren já era famosa, pagou ao pai para que Maria pudesse finalmente adotar o seu apelido, refletindo a relação conturbada entre os dois. Loren cresceu num dos bairros mais pobres de Itália, perto de Nápoles. A sua mãe lutava para sobreviver, enquanto o conforto da indústria do entretenimento parecia inatingível. A infância de Loren foi uma luta constante contra a fome, com a mãe a pedir frequentemente comida e, por vezes, a regressar apenas com uma batata ou um punhado de arroz. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os aliados marchavam por Nápoles, Loren nem sequer reconheceu um pedaço de chocolate que um soldado atirou. Tal luxo era algo tão estranho para ela. Os recursos eram tão escassos que a sua mãe chegou a utilizar a água do radiador de um carro para alimentar os filhos. A guerra trouxe ainda mais perigos, particularmente em Pozzuoli, onde Loren foi ferido por um estilhaço de explosivo durante um ataque aéreo, ficando com uma cicatriz no queixo que foi posteriormente coberta com maquilhagem. Após a guerra, a família mudou-se para Nápoles e, mais tarde, regressou a Pozzuoli. Para sobreviver, a avó de Loren, Luisa, abriu uma pequena loja na sala de estar da sua casa, vendendo licor de cereja caseiro. Loren ajudava servindo às mesas e lavando pratos enquanto a mãe tocava piano, e a irmã cantava para os soldados americanos estacionados nas proximidades. Mas, à medida que a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, trazendo miséria e fome, a sorte de Loren começou a mudar. Aos 14 anos, Loren foi submetida a uma transformação física, desenvolvendo as curvas que se tornariam a sua imagem de marca. Lembrava-se do prazer de caminhar pela rua, atraindo a atenção dos homens e chamando a atenção das agências de modelos. Este novo encanto abriu as portas à indústria cinematográfica italiana. No entanto, durante a infância, foi ridicularizada por causa da sua origem, uma vez que a sua mãe nunca se casou com o seu pai. Até aos 14 anos, era considerada um patinho feio, apelidada de palito e palito de dente por causa da sua figura magra. Mas Loren provou que os seus agressores estavam errados ao participar em concursos de beleza. Para a sua primeira competição, a sua avó costurou um vestido a partir de uma cortina cor-de-rosa, pois não tinham dinheiro. Em 1950, ganhou o título de Miss Elegância no concurso Miss Itália. Apesar da luta pela sobrevivência, Loren encontrou consolo no cinema. Durante os bombardeamentos aéreos, procurou refúgio nos cinemas, fascinada por estrelas como Rita Hayworth e Greta Garbo. Estas experiências cinematográficas inspiraram-na e abriram caminho para que se tornasse a atriz icônica que é hoje, uma ousada empreitada para o grande ecrã.
Aos 16 anos, Sophia Loren iniciou a sua carreira de atriz com uma participação não creditada como figurante no filme Quo Vadis, de 1951. Nos seus primeiros anos, assumiu papéis menores em filmes italianos como Era Lui, Sa, Se la Favorita. A sua carreira deu uma reviravolta decisiva quando o realizador Carlo Ponti lhe deu uma nova identidade e a rebatizou de Sophia Loren, um nome inspirado na atriz sueca Märta Thoren. Em 1953, Loren conseguiu seu primeiro papel principal em Aida, uma prestação aclamada pela crítica. O seu grande sucesso surgiu quando foi escolhida para O Ouro de Nápoles, realizado por Vittorio De Sica, que a catapultou para a fama internacional. Logo de seguida, colaborou frequentemente com Marcello Mastroianni, protagonizando filmes como Que Pena Que Ela Seja Má e A Bela Mugnaia. No final da década de 1950, Loren assinou um contrato de 5 filmes com a Paramount Pictures, consolidando o seu estatuto em Hollywood. Entre os seus filmes mais notáveis deste período contam-se Desejo sob os Olmos, ao lado de Anthony Perkins, A Caça Flutuante, com Cary Grant, e Hela em Marés Cor-de-Rosa. O papel mais inovador de Loren surgiu em Duas Mulheres, realizado por De Sica. Inicialmente escolhida para o papel da filha, Loren insistiu em interpretar a mãe, uma decisão que valeu a pena quando a sua prestação lhe valeu o Oscar de melhor atriz. Tornou-se a primeira atriz a ganhar um Oscar por um papel num filme em que não falava inglês. Ao longo da década de 1960, Loren consolidou o seu estatuto de uma das atrizes mais requisitadas do mundo com papéis principais em filmes como El Cid, A Queda do Império Romano e Matrimônio à Italiana, que lhe valeu a sua segunda nomeação para os Oscars. Entre 1964 e 1977, ganhou 4 Globos de Ouro de melhor atriz em filme, favorita do público mundial. Depois de ter sido mãe, em 1968, Loren reduziu o seu trabalho no cinema, mas continuou a assumir papéis importantes em filmes como A Travessia de Cassandra, Um Dia Muito Especial e Poder de Fogo. Fez também a transição para a televisão, interpretando o papel principal em Aurora, bem como a si própria e a sua mãe no biopic Sophia Loren. Na década de 1980, Loren expandiu a sua carreira lançando as suas próprias linhas de perfumes e óculos e continuou a atuar seletivamente. Recusou papéis em séries de TV populares como Dynasty e Falcon Crest para se dedicar à família. Em 1991, foi homenageada com um Oscar honorário, sendo reconhecida como um verdadeiro tesouro do cinema mundial. Nas décadas de 1990 e 2000, as aparições de Loren no cinema foram menos frequentes, mas significativas. Protagonizou o filme Prêt-à-Porter, de Robert Altman, recebendo uma nomeação para os Globos de Ouro e obteve um grande sucesso de bilheteira nos Estados Unidos com Grumpy Old Man. Loren continuou a receber prêmios, incluindo o Grande Prêmio Especial das Américas no Festival Mundial de Cinema de Montreal. Em 2001, em 2009, Loren fez um regresso notável ao cinema americano com Nine, de Rob Marshall, o seu primeiro grande filme em Hollywood em 14 anos. Continuou a trabalhar seletivamente, aparecendo na minissérie italiana La Mia Casa e Piena di Specchi e reunindo-se com o seu filho, Edoardo Ponti, para o filme The Human Voice. O mais recente e aclamado papel de Loren foi em 2020, The Life Ahead, no qual interpretou uma sobrevivente do Holocausto e recebeu inúmeros prêmios pela sua prestação. A extraordinária carreira de Loren valeu-lhe aclamação internacional, incluindo um Oscar honorário em 1991 e um Leão de Ouro, pelo conjunto da sua obra no Festival de Veneza em 1998. Para além dos seus prêmios como atriz, Loren foi notícia na década de 1980 pela sua apaixonada defesa dos direitos dos animais. Em 2010, recebeu o prestigiado Prêmio Imperial de Teatro-Cinema da Associação de Arte do Japão. Só ele. Após o sucesso do seu papel em A Vida à Frente, Sophia Loren reservou algum tempo para refletir sobre os primeiros marcos que moldaram a sua carreira. Um desses momentos-chave foi a sua participação no concurso Miss Itália de 1950. Apesar da sua experiência limitada, a notável interpretação de Loren atraiu a atenção de muitos, incluindo o conceituado produtor de cinema Carlo Ponti.
Ponte, que trabalhava tanto em concursos de beleza como na produção cinematográfica, reconheceu rapidamente o seu potencial e sugeriu que mudasse o seu nome para Lauren. Acreditava que este novo nome a tornaria mais atraente para o público internacional, principalmente em Hollywood. Ponte, já uma figura consagrada na indústria cinematográfica italiana, era muito mais velho do que Lauren e casado, com filhos. Foi amor à primeira vista para os dois. Conhecemo-nos num concurso de beleza em Roma, quando eu tinha 16 anos e ele era um dos jurados, contou ao Sydney Morning Herald em 2019. Começamos a ver-nos como amigos, e depois as coisas tornaram-se sérias. Estávamos realmente apaixonados. A diferença de idades de 21 anos seria considerada um grande tabu pelos padrões modernos, especialmente dada a tenra idade de Lauren, mas ela e Ponte cedo se envolveram. Soube imediatamente que era alguém notável. Havia algo nela que lhe conferia uma espécie de iluminação, terá comentado Ponte sobre a atriz. Ainda assim, iniciou uma relação profissional próxima com a jovem atriz. Inicialmente, os dois mantiveram a aparência de uma amizade platônica. No entanto, quando Lauren completou 19 anos, a relação romântica entre ambos tornou-se pública. Para Lauren, que cresceu sem uma figura paterna estável, Ponte ofereceu apoio emocional e um sentimento de segurança. A relação aprofundou-se, com Ponte atuando como mentor e orientando a sua promissora carreira na indústria cinematográfica. O seu romance, no entanto, não foi isento de desafios significativos. Os rígidos valores católicos de Itália proibiam o divórcio, o que criava complicações legais e sociais para o casal. Ponte era ainda casado com a sua primeira mulher, Giuliana Fiastri, com quem teve uma filha e um filho. Apesar disso, Ponte pediu Lauren em casamento, e esta aceitou com entusiasmo, chegando mesmo a mostrar o anel de noivado à mãe. No entanto, as dúvidas sobre a adequação da relação, sobretudo a diferença de idades e o estado civil de Ponte, pairavam sobre o casal. Para resolver a situação, Ponte obteve o divórcio no México. Ele e Lauren mudaram-se para os Estados Unidos e casaram-se por procuração para contornar as rigorosas leis de divórcio de Itália. Este arranjo, no entanto, não os livrou da controvérsia. Em Itália, o casamento era ainda considerado ilegal, o que levou a acusações de bigamia contra Ponte e a acusações contra Lauren por viverem juntos sem serem casados. Os problemas legais acrescentaram ainda mais complexidade à relação, embora continuassem a apresentar uma frente unida. Apesar destes desafios pessoais, Ponte desempenhou um papel crucial na carreira de Lauren. Produziu vários filmes de Hollywood que destacaram o seu talento e ajudaram a consolidá-la como uma estrela internacional. Em 1960, o casal regressou à Itália, mas os seus problemas legais persistiram. Em tribunal, negaram o casamento ser legalmente válido e, em 1962, o matrimônio foi anulado. Numa atitude ousada, Ponte planeou esclarecer o seu estado civil. Ele e Giuliana mudaram-se para a França com Lauren, onde o divórcio era legal e havia a possibilidade de obter a cidadania. Tendo crescido num lar desfeito, Lauren sonhava com uma vida familiar que se conformasse com as convenções da sociedade católica italiana da época. O que eu queria era uma família legítima, disse ela à Vanity Fair em 2012. Um marido legítimo, filhos, uma família como qualquer outra. Foi por causa da experiência que tive com o meu pai. Mas ela não teria isso com Ponte. Pelo menos não no imediato. Só em 1965 é que Giuliana Ponte se divorciou finalmente, e no ano seguinte ele e Lauren puderam casar-se legalmente numa cerimônia civil em Sèvres, França. O novo Estatuto de Cidadãos Franceses foi facilitado pelo então primeiro-ministro francês Georges Pompidou, o que lhes permitiu finalmente viver sem o receio de consequências legais. A longa jornada para garantir o casamento chegara finalmente ao fim, e o laço entre ambos fortalecera-se nos anos seguintes. O seu casamento durou várias décadas, até a morte de Ponte em 2007, aos 94 anos, devido a complicações pulmonares. No entanto, a vida do casal não foi isenta de lutas pessoais. Lauren enfrentou desafios dolorosos com a infertilidade e sofreu vários abortos espontâneos, o que teve um impacto emocional profundo sobre ela. Os tabloides, sempre à procura de escândalos, especularam desenfreadamente sobre as dificuldades que enfrentava com a gravidez, aumentando a pressão pública numa situação já dolorosa. Apesar destas adversidades, Lauren e Ponte tiveram finalmente 2 filhos.
Carlo Ponti Jr., nascido em 1968, e Eduardo Ponti, nascido a 6 de janeiro de 1963. A chegada dos filhos trouxe imensa alegria a Lauren, que há muito desejava constituir família. Embora a sua carreira continuasse a ser importante, Lauren dedicou a maior parte da sua atenção à vida familiar. O forte vínculo que partilhava com Ponti manteve-se central no seu percurso pessoal e profissional, e muitas vezes creditava-o como a força motriz por detrás do seu notável sucesso, levando-a a abandonar os seus relacionamentos amorosos em Hollywood. Enquanto Carlo Ponti lidava com os seus problemas familiares não resolvidos, Sophia Loren viu-se no centro das atenções de outro homem, o ícone de Hollywood Cary Grant. Os dois conheceram-se em 1956 durante as filmagens de Orgulho e Paixão. O primeiro encontro foi descontraído, com Grant a brincar com Lauren ao fingir confundi-la com outra atriz. Foi um início improvável para o que em breve se transformaria numa profunda amizade e, eventualmente, num romance. Grant, que na altura estava casado com a sua terceira mulher, confidenciou os seus problemas a Lauren. Lauren também se encontrava numa situação complicada. Embora estivesse apaixonada por Ponti, este ainda não se tinha divorciado da sua mulher Juliana, deixando a relação de ambos em suspenso. A química entre Lauren e Grant intensificou-se e depressa começaram um caso. Grant, claramente apaixonado, cortejou Lauren intensamente. Chegou ao ponto de a convidar para contracenar com ele no filme A Casa Flutuante de 1958, um papel originalmente destinado à sua mulher, Betsy Drake. Grant cobriu Lauren de cartas de amor e presentes e queria mais do que apenas um caso. Ele queria casar com ela. Lauren, no entanto, estava dividida. Embora considerasse Grant um homem maravilhoso, encantador, belo e profundamente romântico, compreendia a magnitude da decisão que tinha pela frente. Lauren descreveu este período como uma fase estranha na sua vida, dividida entre o amor crescente por Grant e o seu compromisso com Ponti. Ela sabia que a escolha de Grant teria consequências significativas. A Carrie estava apaixonada por mim e queria que eu casasse com ele, revelou mais tarde. Mas isso significaria deixar o Carlo e causar um grande escândalo. Lauren também estava ciente de como a imprensa americana tinha tratado Ingrid Bergman, quando esta deixou o marido pelo realizador Roberto Rossellini, e temia uma reação semelhante. Apesar da intensidade dos seus sentimentos por Grant, Lauren percebeu que tinha uma escolha a fazer: ficar com Ponti e construir uma vida em Itália, ou deixá-lo por Grant e começar uma nova vida nos Estados Unidos. Tive de tomar uma decisão, disse ela à Vanity Fair. O Carlos era italiano, fazia parte do meu mundo. No final, optou por ficar com Ponti, uma decisão da qual nunca se arrependeu. Fez-me sentir que tinha feito a escolha certa. Refletiu. Embora Grant estivesse devastado, Lauren sabia que Ponti era o homem certo para ela. O caso de ambos deixou uma marca profunda em Grant, que nunca deixou de amar Lauren. Após o término das filmagens de Houseboat, Grant enviou-lhe um ramo de rosas amarelas como presente de despedida. Lauren presenteou Ponti com as flores no seu voo de regresso e este reagiu com ciúmes, agredindo-a num acesso de raiva. Não foi uma atitude gentil, admitiu Lauren, mas na sua juventude interpretou-a como um sinal de amor. Pensei que se ele ficasse zangado e com ciúmes, significava que me amava, disse ela. Lauren e Ponti demoraram quase uma década a casar, em grande parte devido às complicações que envolveram o casamento anterior de Ponti. Finalmente casaram em 1966, após o divórcio de Ponti ter sido finalizado em França, onde ambos se tinham tornado cidadãos. Nesta altura, a estrela de Lauren brilhava mais do que nunca, e ela tornara-se uma das atrizes mais requisitadas do mundo. Logo após o seu casamento com Ponti, Lauren contracenou ao lado de Marlon Brando na comédia A Contadora de Hong Kong, de 1967. O seu profissionalismo foi posto à prova. No entanto, quando Brando fez uma investida indesejada, de repente, ele pôs as mãos em mim, recordou Lauren. A sua resposta foi rápida e incisiva. Nunca mais se atreva a fazer isso. Lembrou-se de como Brando parecia pequeno e vulnerável após a sua repreensão. Embora nunca mais tenha exibido tal comportamento, isso tornou o trabalho com ele difícil a partir de então. Esta não foi a primeira vez que Lauren rejeitou as investidas de homens famosos. O comediante britânico Peter Sellers também se apaixonou perdidamente por ela enquanto trabalhavam juntos no filme Os Milionários, em 1960. Sellers ficou tão encantado por Lauren que abandonou a sua mulher, Anna Howe, e os seus 2 filhos.
Quando a filha lhe perguntou se ainda a amava, Sellers respondeu de forma comovente: "Claro que a amo. Querida, só que não tanto como a Sophia Loren." A sua obsessão deixou um rastro de devastação pessoal. Enquanto Hal lamentava que Sellers se tivesse apaixonado completamente pela beleza italiana, a ascensão de Sophia Loren à fama foi o resultado de anos de dedicação com o apoio da mãe e do mentor, Carlo Ponti. Mas o seu percurso em Hollywood foi tudo menos tranquilo, especialmente quando se tratava de trabalhar com colegas de elenco difíceis e egocêntricos. Um dos encontros mais problemáticos que teve foi com Marlon Brando, cujo comportamento deixou uma impressão negativa duradoura em Loren. Em 1967, Loren e Brando contracenaram juntos em Relatos de Hong Kong. Desde o início que o comportamento de Brando foi inadequado. Invadiu sem aviso prévio o camarim de Loren na Paramount e criticou-a imediatamente, comentando friamente que as suas obras de arte indicavam que ela era emocionalmente perturbada e precisava de ajuda psiquiátrica. Este foi apenas o início das tentativas de Brando para menosprezar e destabilizar Loren. Mesmo antes do início das filmagens, Brando ultrapassou outro limite ao fazer uma massagem nas costas a Loren sem que ela o tivesse pedido. Ela disse-lhe rapidamente: "Não faça isso. Eu não gosto disso." Mas Brando ignorou o limite dela e repetiu o comportamento durante a primeira cena deles juntos. Desta vez, Loren reagiu com raiva, virando-se para ele com uma expressão sombria e ameaçando dar-lhe uma bofetada se a voltasse a tocar. Surpreendido com a sua resistência, Brando tentou agarrar Loren mais uma vez, mas ela gritou até que ele a largasse, constrangendo-o e humilhando-o perante a equipa. Apesar da gravidade da situação, ninguém no set interveio. A cultura da época permitia que os atores se comportassem de forma inadequada com as suas colegas mulheres sem medo de consequências. Embora Brando se tenha abstido de voltar a tocar em Loren sem permissão, o seu comportamento cruel não cessou. Começou a fazer comentários depreciativos nas costas dela, alegando que o seu hálito cheirava mal por ela ter comido muita comida italiana e até comparando-o ao de um dinossauro. A necessidade infantil de Brando de se vingar da rejeição de Loren persistiu durante as cenas de beijo. "No primeiro take", ele sussurrou-lhe a meio da cena, apontando sarcasticamente para pelos grandes inexistentes que lhe cresciam no nariz, claramente tentando envergonhá-la. Loren, inconsolável, confidenciou à equipa, na esperança de receber apoio. Mas, em vez disso, fizeram-na repetir a cena várias vezes. As artimanhas de Brando eram claramente uma forma de se vingar da firmeza de Loren. A afronta final surgiu durante a última cena de beijo, na qual Brando passou dos limites. Mordeu o lábio inferior de Loren com tanta força que sangrou. O seu comportamento não foi apenas doloroso, mas também pouco profissional, refletindo o seu ego ferido após ela ter rejeitado as suas investidas românticas. A crueldade de Brando para com Loren revelou um lado negro do ator, um lado que não sabia lidar com a rejeição. Apesar disso, Loren enfrentou Brando e recusou-se a deixar que o seu comportamento prejudicasse o seu profissionalismo. O que aconteceu realmente entre Tom Selleck e Sophia Loren? Tom Selleck é um galã de Hollywood há muito tempo, tendo alcançado a fama na década de 1980 e cativado o público com o seu charme. Com o aumento da sua popularidade, veio também um crescente interesse público pela sua vida privada. Hoje, com 79 anos e a protagonizar a série Blue Bloods, Tom está casado com a sua segunda mulher, Gillian Mack, desde 1983. E a sua história de amor tornou-se um romance de Hollywood por direito próprio. No entanto, o seu relacionamento não ficou isento de mexericos. No final da década de 1980, o casamento do casal tornou-se alvo de especulação pública quando Sophia Loren, a deslumbrante atriz italiana, se mudou para a casa ao lado. Começaram a circular rumores de infidelidade, lançando uma sombra sobre a vida privada de Tom e Gilly. Nessa altura, após o nascimento da filha, Hannah, em 1988, Tom e Gilly tinham se estabelecido numa vida mais tranquila. Mudaram-se para um rancho de 26 hectares no condado de Ventura, na Califórnia, que outrora pertencera a Dean Martin. Aí, adotaram um estilo de vida tranquilo, com Tom a descrever frequentemente as alegrias da vida no rancho. Cuidar das flores, patrulhar a propriedade no seu Moto 4 e desfrutar do ritmo mais lento longe dos holofotes. No entanto, a vida no rancho tornou-se o foco da atenção pública quando Loren e o seu falecido marido, o produtor de cinema Carlo Ponti, compraram uma propriedade de 16 hectares ao lado. Embora a extensão das suas interações permaneça desconhecida, foi o suficiente para gerar rumores.
Mais tarde, Tom brincou dizendo que a sua mulher lhe tinha dado permissão para ser infiel, mas sob condições muito específicas. Numa entrevista bem-humorada, explicou que a aprovação de Jilly só chegaria se o encontro se realizasse nas circunstâncias certas. Se eu estivesse a caminho da loja de materiais de construção, disse ele, e a Sofia estivesse parada à entrada de casa de roupão e dissesse exatamente estas palavras: Tommaso, queres um cappuccino? Então eu poderia entrar. Acrescentou, rindo até, mas isso nunca aconteceu. E ela vendeu a propriedade. Sofia acabou por deixar a Califórnia e colocou o rancho à venda, que foi posteriormente comprado pelo ator Jamie Foxx. Sophia Loren explica o seu famoso olhar de soslaio na foto com Jayne Mansfield. Esta fotografia icônica de Sophia Loren e Jayne Mansfield foi tirada há 67 anos, mas continua a ser inesquecível, principalmente por causa do infame olhar de soslaio de Loren. A foto, tirada numa festa em Beverly Hills, em 1957, tornou-se um dos momentos mais falados da história dos paparazzi. Loren, então uma estrela em ascensão vinda de Itália e a conquistar Hollywood, reagia visivelmente à aparência provocadora e às travessuras audaciosas de Jayne Mansfield no evento. Recentemente, Loren, agora com 80 anos, recordou o momento numa entrevista à Entertainment Weekly a partir da sua casa na Suíça. Sim, a Paramount organizou uma festa para mim, recordou Loren. Foi incrível. Todo o mundo do cinema estava lá. E depois chega Jayne Mansfield, a última. Para mim, este foi o momento em que tudo se tornou verdadeiramente incrível. Quando perguntei a Loren o que Mansfield fez ao chegar, ela explicou que veio diretamente à minha secretária. Ela sabia que todos estavam a observar. Sentou-se e... Bem, basta olhar para a fotografia. Loren fez uma breve pausa antes de dar uma risadinha discreta. Onde estavam os meus olhos? Eu estava a olhar para os mamilos dela, aterrorizada que fossem cair no meu prato. Dá para ver o medo no meu rosto. Tinha tanto medo que tudo no vestido dela explodisse, pum, e se espalhasse por toda a mesa. Embora outras fotos dessa noite mostrem Loren mais relaxada e até a rir, ela insiste que esta foto em particular capta a verdadeira essência do momento. Não, não, disse ela firmemente. Pode haver outras fotos, mas esta é a foto. Mostra exatamente como era. Quando questionada se algum dia autografaria a foto, Loren deu uma resposta ponderada. Na verdade, pedem-me frequentemente para autografar esta fotografia. Revelou, mas eu nunca faço isso. Não quero ter nada a ver com isso. E também por respeito a Jayne Mansfield, uma vez que ela já não está entre nós. E já está. Aos 90 anos, Sophia Loren revelou finalmente os romances secretos que se escondiam por detrás da sua cativante presença no ecrã. O seu incrível percurso, marcado pelo amor, paixão e resiliência, continua a inspirar gerações. O que acha das histórias de amor não contadas de Sophia Loren? Houve alguma surpresa que não estava à espera? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que pensa. Se gostou deste vídeo, faça um like e não se esqueça de subscrever para ouvir mais histórias fascinantes da Era Dourada de Hollywood. Obrigado por assistir e até a próxima no YouTube.